E aí galera, tudo bem? Eu sou Eduardo e eu vou dar continuidade aqui no curso completo de Bootstrap. Então algumas dúvidas aí que geraram em mim por muitas vezes, muitas dificuldades. Aí com o tempo fui me aprimorando e aí eu quero passar isso aí para vocês, beleza? Então continuando aqui, eu parei nas colunas, né? Eu expliquei o grid e agora vamos nas colunas. Como elas funcionam, né? Aí através do Flexbox Grid, né? O que significa, blá blá blá, e beleza, vou mostrar na prática aqui. E eu vou continuar aqui nessa bagunça aqui que eu estou fazendo, que eu quero organizar junto com vocês. Depois vai começar a tipografia, né, que vai explicar o texto responsivo aí e tudo, então é lá que eu vou me aprofundar a remodelar isso aqui para deixar ele fixo nesse site para que alguém possa acessar e aprender, beleza? Então aqui, alinhamento. Uso do Flexbox alinhamento, utilidades do Flexbox alinhamento para alinhar verticalmente e horizontalmente as colunas. Então aqui temos o Flex Start, o Align Items Start, né? Ele começa no topo desse container aqui, no meio do container e no bottom, no fim do container, né? Na parte de baixo. Vou copiar o código, você pode clicar aqui na pastinha. Vamos lá no NetBeans, vou só continuar aqui, Ctrl S. Eu vou colocar aqui em cada call um border para a gente conseguir enxergar. Uma, duas, três colunas. Só que ele não alinha, né, o container, porque o container ele não tem uma altura, né? Aqui cada row que deveria alinhar o item deveria ter uma altura. Então vou colocar aqui rapidinho aqui. RAM. Eu vou colocar isso aqui dentro de um estilo, tá? Estabeleci uma altura. O estilo é você colocar o CSS já direto dentro da sua div, beleza? E aqui eu vou colocar uma outra border, que é para poder enxergar aqui. Aqui, tá vendo? Esse aqui é uma row que está com os itens alinhados no topo, no meio e embaixo. Então quando você criar um container e estabelecer uma altura para ele, que é onde que fique centralizado, por exemplo, se você criar um carrossel, né, que ele já tem uma altura fixa, e você quer que os itens fiquem no centro, você pode utilizar esse Align Item Center, né? Beleza? Então aqui deu para entender um pouco, tá? Não sei se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vamos descer aqui, ó, e aqui ele coloca cada coluna, e aqui ele alinhou os itens pela row, né? E aqui ele alinhou os itens pela coluna. Ele estabeleceu uma row, né? Vamos colocar aqui o estilo de novo, porque eu não consigo alinhar os itens se eu não tiver uma altura, tá? Eu preciso de uma altura para que eles se alinhem. E vou colocar aqui também o border dentro de cada uma e dentro da row ou do container para vocês conseguirem enxergar. Aqui, ó. Deixa eu estabelecer aqui o MY, né, que essa é uma classe já do Bootstrap, eu falei sobre isso aí. E aqui também, que é para poder separar. E aqui ele alinhou a coluna, né, no topo, embaixo, no meio e embaixo da row aqui, porque eu estabeleci uma altura para essa row, entendeu? Então uma linha com uma altura definida, por exemplo, se você tivesse uma imagem aqui que ocupasse dentro dessa row uma altura definida, você poderia alinhar os itens ao lado de forma assim, como você preferir, né? No topo, no meio ou embaixo. E aqui o horizontal, né? Aqui ele é o alinhamento vertical para cima e para baixo, e aqui o alinhamento horizontal, da esquerda para a direita. Vamos copiar aqui. Estou fazendo assim bagunçado mesmo, mas eu quero que
eu possa ensinar depois como que vai ficar. Deixa eu ver o que aconteceu. Já tá tudo bagunçado, então vou colocar uma border para cada, para a gente conseguir entender. Essa border também é uma classe do Bootstrap, tá? Aqui, vamos colocar comprido, né? Mas assim que dá para entender. Depois eu... Então aqui temos duas colunas dentro da row que está no Justify Content Start. Então ele deu uma call 4, né? Então cada uma ocupa um espaço, 1/3 do 12, né, no caso. Aqui também são duas call 4, aqui também todas são call 4, né? Então é 1/3 da linha total. Então ele colocou no Start, aqui ele colocou no meio, no Center, aqui ele colocou no final, no End, Justify Content End. Aqui ele colocou Around, que eles se afastam um do outro, está em volta, né? Ele dá uma margem um do outro. Aqui, Between, o meio ele preenche, né? Ele dá a margem vai para o meio e cada um fica num canto, que ele criou um espaço igual, né? Os 3 espaços. E aqui no Around ele deu um espaço menor, né, nas laterais externas e um espaço maior dentro. E o Evenly aqui ele deu a margem praticamente, né, um pouco maior dos lados do que no centro, diferentemente do Around, beleza? Aqui ele explica aquele negócio: se você tem mais de 12 colunas numa única linha, cada grupo extra da coluna vai criar uma nova unidade numa nova linha. Então aqui, como eu já expliquei, né, esses são só 12. Então aqui ele tem um 9, que ele ocupa esse espaço, esse eu nem preciso copiar. E aí tem o 4 embaixo e o 6. O 4 e o 6 dá 10, né? Ainda não chega no final, tá? E o 9 fica aqui em cima empurrando as outras para baixo. Se ele tivesse colocado outra aqui, se ele tivesse colocado um 2 aqui, cada uma ficaria na mesma linha, tá? Distribuídas. Aqui ele explica outra coisa também. Se dá pra gente copiar aqui. Aqui ele explica. Aqui ele explica como quebrar a linha. Por exemplo, aqui 6 mais 3, aqui 6 sempre, né? Quando menor na tela. E o 3 quando tá do SM para cima, né? Então ele ocupa um espaço pequeno, né? 1/4 do 12, né? E aí ele digita aqui W-100, né? W-100, para que force as colunas a criarem uma nova linha, tá? Ele empurra e ele cria essa, porque aqui no caso, se eu tirar essa classe aqui, que tá com SM3, né? Então 3 vezes 4, 12. Aí cada um ocupa a sua linha. Se eu diminuir até o col 6, eles vão ocupar cada um 2 linhas. Beleza? Então, voltando aqui, atualizando, ele cria então essa forma de quebrar a coluna para que crie-se uma nova row, sem precisar digitar o row novamente. Beleza? Aqui ele breakpoints, né, o específico que ele diz aqui. Bom, vou colocar isso aqui, né? Aqui, né? O que ele fez? Ele diz denown e diz dmd block. Se eu diminuir, ele vai espalhar assim.
porque ele estabeleceu o MD como um bloco. A partir do MD, eles se agrupam assim. Ele deu o break aqui, né, o quebrar de linha, criar uma nova row, sem precisar digitar, e quando diminui, ele se espalha assim, porque ele colocou MD. Se eu colocar SM, ele volta aqui, entendeu? Se eu diminuir mais, o SM é o menor, né? Ele vai sempre continuar assim, porque tacou 6. Beleza? A partir do SM, todos vão ser iguais, porque o SM e o sem nada é a mesma coisa. A partir do MD é que as coisas começam a mudar. Bom, olha lá. Com o 6, ele já estabeleceu que sempre serão 2 colunas por linha. Então, quando chega no SM, ele já coloca 2 colunas por linha. Aqui tá entre o SM e o MD, né? E aqui vira MD e ele estabelece aqui então esse break, beleza? Reordenando, né? Aqui você pode mudar a ordem. Second indom, que é esse aqui. Então ele colocou por último order 5, order 1, primeiro vem essa, e o sem nada que vem primeiro essa. Você pode ordenar ela de forma diferente, como você preferir. Aqui é a mesma coisa, né? Ele colocou order last, que é o último, o call, que vai ser no meio, e esse order first. Aqui tem uma outra classe interessante, que é o offset. É o espaço que ele dá de uma coluna para a outra. Aqui ele colocou call MD4 e aqui um offset, que aí ele preenche esse espaço vazio aqui entre uma coluna e a outra, ó, tá vendo? Esse espaço do meio é o offset que ele criou. Então ele diz que essa coluna deve se afastar para chegar à outra. É quase que aquele between e end, né? Aqui ele também fez isso. Ele colocou o offset no primeiro, o offset vem aqui, depois tem a coluna, o outro offset e depois a outra coluna, tá? Ele faz isso para ele não precisar dar o espaço, né? Criar uma margem, alguma coisa assim, ele já estabelece, porque sempre serão 12, então é como se aqui tivesse uma call 3 e aqui outra também. Aqui no de baixo ele deu um MD6, né, que ocupa o espaço de 6, ele deu o MD3 para que ele dê essa margem aqui, porque a margem vem primeiro, e aqui ele só completou com o final, porque não tem nada, né. Se eu diminuir vai ficar tudo uma por linha, porque ele não coloca vai ficar uma por linha porque ele colocou até o MD. Então a partir do MD é que as coisas se organizam como ele colocou, e menos que o MD as coisas ficam com call só. Call 12, né? Call 12, call 12 e call 12. Tá? Se ele tivesse colocado, não precisa colocar. Coloca só o MD e ele já entende que a partir do MD é que ele deve se organizar. Tá? Sendo aqui, ele deu o offset também. Esse aqui é mais responsivo, ó. É diferente daquele que ele fez lá em cima, que ele colocou só o MD. Aqui ele já colocou mais especificamente, ó, com SM5 com MD6. Aqui estamos na tela do MD, por causa dessa aqui de cima dá para saber. Se eu diminuir, uma vai ocupar o SM5, aqui no offset SM2, que estamos no SM, né, ele preencheu com uma coluna 2 e ocupou o espaço de 5. No 6 ele se ajunta, que fica, e ele colocou com o MD6, então está uma em cada 12, né, totalizando a linha. Aqui no de baixo, com o MD5, que ele fica com 5, com o MD5, offset de 2 no MD, com o LG6, se eu abrir mais, eles vão se unir. Entendeu? Se ajuntar. Então aqui SM5 e MD6. Estamos no MD, eles estão unidos. Se eu diminuir,
eles vão se afastar por causa do SM5. Se eu diminuir mais, como ele não estabeleceu o call, ele vai ter o call 12. Menor, né? Menor que o SM vai ser call 12. Aqui as margens. É uma margem automática. É quase a mesma coisa do offset. Quase a mesma coisa do offset. Tá? Aqui. Ele colocou MD de novo, tá vendo? Temos, vamos abrir aqui, MD4. Então, quando é MD, ele vai ocupar 4 espaços. Aqui o MS alto é para que ele se distancie do outro até chegar no final. No MD também, aqui ele deu o MS, né, que é a margem. O MD3 ele ocupa um espaço de 3, ele deu espaço. A margem ficou desse lado, aqui, ó. A margem ficou aqui. Aqui a margem também ficou antes, né? Aqui a margem também ficou antes. E aqui uma coluna automática, que é aquela que eu mostrei no vídeo anterior, que ocupa o espaço das letras, do conteúdo da coluna, né? Ele se ajusta conforme o conteúdo. Aqui também. Se eu escrever mais aqui, ele vai preencher, né? E vai continuar a margem lá. Vai ser uma margem automática, beleza? Com o automático, né? Que é o automático e a margem entre as duas. Aqui ele nem colocou o container, ficou com preguiça. Ó, aqui essa coluna call 3 com a largura de 25, esse P é o padding. Deixa eu colocar 5 aqui. Ele vai aumentar, tá vendo? Ele colocou isso aqui só para preencher. Isso aqui. Se eu colocar nada, ele vai ficar igual a esse aqui. Esse aqui também tem um padding. Tá? E aqui ele colocou call SM9, que representa 75%, e o call 3, que significa 25%. Tá? Aqui ele não fez nada. Diminui do 3. Tá fixo ali porque é call 3, né? E o SM9, quando chega menor que o SM, ele ocupa o call 12. E call 3 porque sempre vai ser call 3. E por último aqui ele diz uma classe que pode ser usada junto com as utilidades para criar uma imagem flutuante aqui no meio do texto. Eu vou colar aqui o código, né? Eu não tenho uma imagem, né? Então eu vou pegar aqui essa imagenzinha aqui, ó. E vou colocar aqui. Pronto, aí temos a imagem. E o que aconteceu aqui com essa imagem? Eu coloquei no container. O correto, né, você estabelecer tudo aqui antes de você começar lá embaixo. Então, call 12. Antes do call 12 vai uma div class row para estabelecer que é uma linha, não é? Então, aqui temos o container, a row e a coluna. Pronto. Então temos o container, essa classe clearFix é para ele deixar a imagem aqui. Então, se eu tirar esse clearFix, ele praticamente não vai acontecer nada, ó, porque o grande truque está nas classes dentro da imagem. Olha só, não aconteceu nada. Eu tirei a classe clearFix e a imagem continuou aqui e o texto próximo, né? Deixei a largura e a altura estabelecida. O MD6, quando for MD, ele vai ocupar o espaço dele de MD, né? E quando for menor que isso, ele vai se separar e vai ficar a imagem no topo
e o texto embaixo. Aumentando a partir do SM, é que ele vai float MD end, então ele vai ficar no final, né? O MS é a margem esquerda, ó, aparece ali. O MB é uma margem bottom 3, tá? Aqui, mas eu não entendi especificamente o que acontece com o Clear Fix. E é isso, aqui acabamos as colunas. Beleza, galera? O Gutters vai ficar para depois, porque esse vídeo ficou bem extenso, tá? E aqui é os paddings e margens, né? É bacana esse aqui também. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Se você gostou, curta, compartilha aí, se inscreva no meu canal. Valeu, até a próxima.